Eu tava pensando em gravar esse vídeo faz tempo, né, pra esse canal que eu tô fazendo aqui agora. E eu queria falar sobre o jogo Sayonara ou Chiete, ou em português, Ensine-me a Dizer Adeus. Esse jogo é uma visual novel, então é aquele clássico jogo que é texto na tela com uma musiquinha e uns sprites de personagem. Por padrão, esse tipo de jogo você é retratado um protagonista e ele vai conhecendo várias garotas até que ele tem um relacionamento com uma delas, né? E aí, normalmente, nesse tipo de jogo, em cada rota você se relaciona com uma garota. Alguns jogos têm um final verdadeiro, outros, cada rota funciona como final verdadeiro, e enfim, varia. Mas o ponto mais importante é que a essência desse jogo é retratar um cara normal tendo relacionamento com várias garotas diferentes. Esse é o padrão de visual novel. E, por padrão também, você tem cenas de sexo, né? A maior parte desses jogos são mais 18. E então, por serem jogos mais 18 e jogos que não têm não são tão amplamente divulgados na mídia, igual anime e mangá, os autores têm liberdade para explorar coisas, temas e coisas mais específicas, né? Tanto no sentido de história, narrativa, quanto também de fetiche também, e cenas violentas e temas pesados, e por aí vai. Sayonara Oshite é uma visual novel denpa. Ou seja, ela retrata muito temas como a solidão, o deslocamento social, o indivíduo que se sente deslocado da sociedade, confusão, não pertencimento e muito mais, né? Então é basicamente um jogo de gente estranha. Só que é um jogo dos anos 90, né? Final dos anos 90, acho que 98, se não me engano, por aí. Não chega a ser dos anos 2000. E é muito interessante eu parar e pensar e ver que o Japão, ele falava sobre muitos temas que a gente está começando a discutir hoje no Brasil, sabe? Então, essa questão do homem, ele ser solitário, o homem, ele não achar o seu papel na sociedade, esse homem isolado que tem muita dificuldade em se relacionar com pessoas, principalmente com mulheres, né? Tanto é que a visual novel no geral é essa fantasia de você encontrar o seu amor verdadeiro, né? Mulheres incríveis e que vão te preencher de certa forma, né? Tem muita visual novel no geral é eroge, né? Acho que é mais certo falar eroge, que são esses jogos que a finalidade normalmente é você alcançar a cena de sexo, né? Você passa 20, 30 horas ali lendo a história para chegar no momento que você vai transar com a menina que você gostou mais, né? Então é um jogo feito muito normalmente para pro cara isolado, a pessoa isolada que não tem muitas experiências, se ver no protagonista e, enfim, ter essa experiência através do jogo. Só que Sayonara Oshite é um jogo diferente, né, por ser Denpa. Então, a gente tem um protagonista que ele tá fazendo um estágio na escola para virar professor. E aí ele vai passar o jogo conversando com várias alunas, uma aluna na biblioteca, uma que fica ali no telhado, tem uma professora também que acompanha ele e tem a moça da enfermaria. Enfim, ele vai, assim como uma estrutura padrão de visual novel, ele conversa com várias garotas, porém, por ser Denpa, né, é tudo num clima mais estranho, é tudo esquisito, os diálogos são estranhos. E o protagonista, tem uma certa confusão mental, ele tem sonhos que um monstro está devorando um anjo e ele meio que sente que ele é esse monstro, né? E tem uma garota que é a garota
digamos, principal, a garota da Rota Verdadeira, que ele vê nela a imagem do anjo, né? Então é um jogo que mistura muito isso também, né? O Denpa no geral mistura muito essa confusão entre o que é real e o que é um sonho, o que é uma ilusão. E o protagonista, a todo momento na história, ele tem esse medo de perder o controle, sabe? De fazer algo errado. É uma mistura de medo e desejo. Então ele tá conversando com uma garota e fala assim: pô, e se eu fizesse isso com ela? E se eu me atirasse nela e começasse a pegar nela e coisas assim, sabe? E às vezes você até tem uma cena que do nada eles estão conversando e do nada você tem uma cena de sexo, né? E não é uma cena assim, uma cena romantizada, amorzinho, fofinha. É uma cena que sempre tem algo estranho. Sempre tem algo estranho na cabeça do personagem, sabe? É até como se ele tivesse com um sentimento de culpa por estar fazendo isso, sabe? Ele quer, ele tem um desejo, mas ele meio que sente que tá corrompendo as garotas e se pervertendo. Uma coisa que é muito falado também nessa história é o senso do protagonista de querer proteger as garotas. Ele quer ser um herói. Então, ao mesmo tempo que ele se sente um monstro, sente que pode acabar corrompendo elas, fazer algo errado, ele quer ser o protetor. Então, ele toma pra si essa responsabilidade que ninguém pediu, sabe? Ele tá querendo ser mais do que ele realmente é. Então, a visual novel basicamente vai retratando os dias dele na escola e a cada dia você pode conversar, você pode acessar um certo número de eventos. Digamos que você tem 5 lugares na escola para visitar e a cada dia você pode visitar 3. É mais ou menos assim. Você vai. Então, você visita 3 locais em um, você fala com 3 garotas, interage com elas, e aí passa o próximo dia, você interage com outras 3, e você vai escolhendo, né? É aquela coisa assim. Você para e pensa assim, ah, eu quero ver a história. Eu me interessei mais por essa garota, eu quero ver mais a história dela. Então todo dia você vai falar com aquela garota em específico. E todas as garotas elas têm algum certo tipo de trauma. Tem uma que era abusada pelo pai, tem outra que tem uma, ela fala que tem poderes, é um negócio meio estranho. Tem uma que era uma amiga de infância do protagonista. E tem aquela lá que diz que o protagonista acha que é o anjo, né? Fora que tem a professora que odeia ele, acha ele meio estranho, não se dá muito bem com ele. E a enfermeira que, ao contrário da professora, se dá muito bem com ele. Eles têm sempre boas conversas. Tem até um diálogo incrível que é ela comparando o protagonista com o Super Mario, né? Falando que o objetivo do Mario era salvar a princesa. Só que se você pensar na história do Mario, é um negócio que não faz muito sentido, porque ele come cogumelo, fica grande, fica pequeno, e é tudo uma loucura. Eu achei incrível essa cena. Fora que o clima da visual novel também é excelente, você tem uma trilha sonora muito, muito boa, muito imersiva, sabe? Aquela trilha sonora que você ouve e você se sente relaxado quando você escuta, sabe? É realmente muito boa. A arte dele também eu acho bem bem marcante, sabe? Esse estilo do final dos anos 90 nas visual novels eu acho muito lindo, sabe? Visual novel, no geral, eu acho que a arte não costuma ser grande coisa, mas você tem bons exemplos pontuais aqui e ali, né? Recentemente tem saído várias com arte e estética absurdas, mas no geral não é grande coisa. Mas Sayoshi, a arte me agrada bastante. Eu não sou muito fã desse tipo de visual novel que o texto inteiro fica na tela, mas aqui foi tranquilo, principalmente por o jogo estar em português. Outra coisa que eu achei incrível
O jogo nem tem tradução em inglês, mas o pessoal fez a tradução em português, então foi muito bom mesmo. Certo, mas o jogo vai prosseguindo, cada vez o protagonista ficando mais insano, perdendo a noção do que é realidade e do que é sonho, do que é fantasia. E aí o jogo se encaminha para um final que, né, spoiler, né? Se você não quer saber o final, pode fechar o vídeo aqui. E você joga. O jogo tem mais ou menos umas 10 horas, não é muito longo. Você joga e volta aqui, beleza? Vou falar então agora do final. No final a gente descobre que o protagonista, na verdade, estava tendo ilusões e estava conversando sozinho, né? As garotas só existiam na cabeça dele. Aquele meme do esquizofrênico, né? Ah, quando você toma os remédios, você para de ver a sua namorada, né? Mas é meio que essa vibe. E todas as garotas meio que representavam traumas, anseios e coisas da própria mente dele. Menos a menina que era realmente o anjo, que ela era realmente uma garota normal. Normal, entre aspas, né? No final, o protagonista, ele se joga do telhado junto com a menina que era o anjo, e eles acabam hospitalizados. E aí tem toda uma conversa da enfermeira com a professora, falando que com a irmã do protagonista, falando que ele sempre teve uns problemas, sempre foi muito recluso, sempre teve muita dificuldade com mulher, e foi uma pessoa isolada, né, e muito ansiosa, e é isso, a história acaba meio assim, meio que... Eu achei isso um pouco anticlimático, mas a história no final meio que explica tudo sobre o protagonista, né? Eu acho que eles podiam ter deixado mais em aberto, mas eu acho que a empresa ficou com um pouco de receio do pessoal reclamar do jogo por não acabarem entendendo, né? Mas ainda assim é uma visão novel muito interessante que retrata muito bem esse tipo de tema, né? Você vê que é um tipo de pessoa que a gente tá vendo muito hoje no Brasil, sabe? A nossa geração. Eu sou da geração Z, né? E a nossa geração tá cada vez mais isolada, mais ansiosa, mais solitária, mais confusa. E eu acho que esse jogo conseguiu retratar muito bem esse sentimento, sabe? E os diálogos são ótimos também. É muito bom. É que tipo de diálogo muito estranho, mas se você é esse tipo de pessoa, você já pensou em coisas do tipo, sabe? Eu sei que você é. Se você é meio perturbado, você já pensou nesse tipo de coisa. E tá tudo bem, sabe? Você não é um monstro, você não é. Você não merece menos. E eu acho que pra mim a mensagem de Sayoshi é meio que isso, né? Calma, respira fundo e fica tranquilo que as coisas podem melhorar, né? Embora a gente não tenha um final conclusivo do protagonista, a gente não sabe como é que vai ser a vida dele, né? Daqui pra frente, depois disso, mas eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro tentar lidar com a realidade do que achar que tudo vai melhorar e vai ser incrível. Eu prefiro pensar assim, tá, as coisas são difíceis, são complicadas, mas aceitando essa realidade que eu posso fazer a partir dela, sabe? E Sayonara Oshete ressoa muito comigo. E o nome dessa VN, né? Ensine-me a dizer Deus é muito bom depois que você entende no final, que é realmente o protagonista tentando dizer adeus a essas garotas, a essas ilusões da cabeça dele, né? Então a cena final é todas as garotas que conversaram com ele durante a história falando adeus pra ele, sabe? Realmente muito bonito. A música da ending é incrível, eu amo essa música, eu escuto direto. Então é basicamente isso, sabe?